Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade chamada aliança. Você já parou para pensar por que existem tantas guerras, catástrofes, fome, destruição, violência? Por que tanto sofrimento no mundo? Mais ainda, quando passamos por uma grande dor, será que existe justiça nisso? Muitos consideram o sofrimento humano injusto, outros acham que é um castigo divino, e há quem pense que é simplesmente como as coisas são. Mas e você? O que sente diante dessas dores humanas? Se já viveu alguma dessas experiências, certamente isso te marcou e te transformou. Se ainda não viveu, talvez se preocupe pensando: um dia eu vou passar por isso? Hoje queremos convidá-lo a refletir: por que sofremos? Existe justiça nas aflições da vida? Bem-vindos ao programa Um Tema Espírita em Mil Palavras, promovido pela Aliança Espírita Evangélica. A aliança é um ideal de fraternização vivenciado por meio de programas de estudo, trabalho e reforma íntima, adotados por mais de 300 centros espíritas em diversos países. Meu nome é Eduardo Miyashiro e este é o canal Aliança. Quando olhamos para a humanidade em todas as épocas, é fácil pensar que nascemos só para sofrer, né? Mas será que é esse o sentido da nossa existência? O que nos ensinam os espíritos superiores? Através de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 132, eles respondem: estamos aqui para evoluir, para aprender. O nosso caminho até a perfeição exige múltiplas encarnações, muitas experiências, muitos aprendizados. Já em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, vemos uma comparação que é marcante. Mundos como a Terra, da categoria de provas e expiações, funcionam como se fossem hospitais ou presídios numa grande cidade. Ou seja, é uma condição transitória, tá? Não se fica para sempre em hospital ou presídio, não? Isso quer dizer, nessa analogia, que existem mundos muito à frente, onde essa fase de dores e injustiças já foi superada. Então, acreditar na vida espiritual e na sequência de várias encarnações nos ajuda a compreender que o sofrimento faz parte do processo de aprendizado, que Deus nos convida a conquistarmos capacidades morais e intelectuais, a transformar os nossos erros em lições aprendidas, né? E que para isso é preciso tempo, ou seja, é preciso muitas vidas. Quando erramos, a justiça divina atua através da dor e do sofrimento, apontando as consequências de nossos atos. Se erramos por ignorância, a vida nos dá a chance de experimentar, de sentir na pele aquilo que provocamos nos outros, para que na próxima vez escolhamos diferente. Agora, quando o erro é consciente, aí a responsabilidade aumenta. Isso envolve reconhecer o erro, arrepender-se, reparar esse erro e mudar o próprio caminho. Mas veja que esse processo vai acontecendo bilhões de vezes com cada habitante da Terra. Então, isso explica os cenários de dor e sofrimento que vemos em nosso planeta. Mas
Vamos abordar um pouco aqui a diferença entre dor e sofrimento. Não é a mesma coisa. A dor, todos nós sentimos, seja física, no caso de uma doença, de um acidente, ou seja moral, por injustiças, perdas, decepções. A dor nos pede transformação, revisão de valores, renovação dos sentimentos. Agora, já o sofrimento é o que nós fazemos com essa dor. É uma experiência subjetiva, interna, que pode durar pouco ou muito, dependendo da nossa força moral. Vamos exemplificar aqui duas pessoas que podem passar pela mesma dor, digamos, uma fratura de braço. Uma delas enfrenta com coragem, aceita, aprende, e a outra se revolta, se desespera. São respostas diferentes ao mesmo evento, ou seja, sofrimentos diferentes para o mesmo processo de dor. A vida, com as suas leis, nos leva a essas experiências, mas não para castigar, e sim para educar o espírito. Desenvolver o discernimento aumenta a nossa responsabilidade sobre as próprias reações. O grande exemplo está nas pessoas que enfrentam a dor com nobreza e equilíbrio. Elas nos inspiram, né? Vejamos aqui os ensinamentos de Jesus e dos Espíritos sobre a dor. No Espiritismo, Jesus é nosso guia e modelo, ou seja, a nossa referência maior. Ele mesmo disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejo que, além de reconhecer a dor como parte da vida, Jesus nos convida à confiança e à coragem. E ele também mostrou o valor da prece nos momentos difíceis. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, é na oração e na entrega à vida, né, que buscamos forças. E na cruz, ele ainda nos deu talvez o maior exemplo de compaixão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E também ele nos chama para a transformação. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa que, embora a dor exista, podemos transformá-la em maturidade, em crescimento, em caminho rumo à felicidade. E os espíritos reforçam esses ensinamentos. Por exemplo, vejamos lá no Livro dos Espíritos, naquela questão 132. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E acrescentam que, nessa caminhada, sofremos as vicissitudes da existência corporal. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 8, né, esclarecem as causas do sofrimento. As vicissitudes da vida têm duas origens, umas na vida presente, outras em vidas passadas. Isso ainda sobre as grandes dores coletivas, como nas catástrofes, não? A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. E ainda sobre o progresso coletivo, vejam essa resposta assim, um tanto inesperada, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. E, em resumo, é pela caridade, pelo amor ao próximo, não é pela omissão, né, que nós vamos superar o sofrimento e construir um mundo melhor. Agora, como é que nós podemos lidar com a nossa própria dor e também com a dor do semelhante? Se tudo isso faz sentido, como é que nós devemos agir quando a dor chega para nós? Ou para alguém próximo, né? Vejam, a caridade, definida pelos espíritos como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, é um caminho mais seguro, né? Porque se estamos sofrendo, a aceitação é o primeiro passo.
confiar na sabedoria das leis divinas, acreditar que aquilo que vivemos é para o nosso aprendizado. Quando vemos alguém que sofre, nós podemos amparar, apoiar, sermos solidários, né? Ou seja, aplicar a benevolência. Não conseguimos eliminar a dor de outra pessoa, mas podemos torná-la mais leve, com amizade, presença e amor. E quando sofremos a dor, compreendemos que devemos ser indulgentes com as faltas dos outros e perdoar quando cometem faltas e ofensas para conosco. Vejam que estamos falando sobre esses ensinamentos, né? E só falar, obviamente, não elimina o sofrimento. O Espiritismo não promete uma vida sem dor, mas ele nos oferece uma nova maneira de compreendê-la, como o Consolador prometido por Jesus. Pois a verdadeira consolação nasce da compreensão. Compreendamos que ninguém está só, somos solidários, não? Com todos os demais seres criados por Deus, e que a nossa vida tem um propósito, ainda que a dor seja difícil de entender no momento. Deus nos ama e, como filhos muito amados, permite a cada um a experiência necessária ao seu progresso. Um dia, todos nós chegaremos ao ponto de colaborar mais plenamente com a providência divina, ajudando-nos uns aos outros nessa grande caminhada evolutiva de busca da luz espiritual e do bem para todos. Este foi o programa Um Tema Espírita em 1000 Palavras, produzido pela Aliança Espírita Evangélica. Caso tenha apreciado, clique no sinal de aprovação. Havendo interesse, inscreva-se no canal para ser avisado sobre novas transmissões. E se acha que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas, compartilhe. Agradecemos imensamente sua consideração, pois o lema da Aliança é confraternizar para melhor servir. Somos centelhas de amor, somos eterna